Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Meus queridos amigos da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo e hoje temos o terceiro episódio de uma apresentação sensacional do especialista Lucas Daibert e junto numa conversa com Tomás Naves, ambos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, mas profissionais extremamente competentes em cada um em suas atividades, falando sobre era exponencial. Eu espero que vocês tenham acompanhado os dois programas anteriores. Caso não tenham, por favor, acessem a nossa biblioteca de programas e conheçam o que é esse assunto, a era exponencial. Hoje é a terceira parte, o último episódio. Espero que vocês gostem, acompanhem e na semana que vem a gente trará mais conteúdo, mais informação para vocês. Até lá e nesse instante, fiquem agora com o Lucas Daibert e o Tomás Naves. O Rohit Bhargava, futurista, que eu acho também muito bacana, ele fala que quem entende de gente sempre vence. Eu acredito muito nisso. Quem entende de gente sempre vence. Então, por trás daquela tela, vai ter um camarada. E se você entender o que é o interesse dele, a gente é levado pelas emoções. Se você tiver esse tipo de percepção, você pode Eu incluiria suceder. só quem entende e quem gosta. Porque eu acho que a pessoa tem que gostar de gente. Eu acho que o líder que não gosta de gente, ele não vai longe, entendeu? Então, eu acho que quem entende, quem gosta de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto do ser humano, entendeu? E eu vou fazer só uma versão em cima do que você falou, que é perfeito. Quem gosta, quem entende, quem gosta de ouvir. Cara, isso não é pouca coisa, não. Olha, esse é um atributo. É você parar e ouvir. No mundo da dispersão, né? Porque a gente está extremamente desatento. Eu já passei por isso, assim. Gente, o pessoal não presta atenção, me chamava para fazer uma palestra. Eu tenho quanto tempo? Tem 50. Você tem 15 minutos. Eu falei assim, gente, mas 15 minutos, cara. Pô, vamos mudar a coisa, então. Aí não tem que ter, porque é a premissa que ninguém tem mais interesse por nada. Aliás, essa é uma preocupação que eu tenho. O Antônio Jorge dá aula há muito tempo. Eu tenho uma preocupação, e a gente tem algum contato de vez em quando com a universidade, aqui, acolá, não com a mesma presença que você, mas é interessante ver o que a gente está fazendo com essa geração atual. Você falou isso tudo da preocupação com a formação, né? Cara, rede social explodiu lá para 2010, tá? A rede social foi assumindo a forma que a gente tem hoje. Trouxe um problema sério de saúde mental, mas isso é outro capítulo, porque a taxa de suicídio que você vai pegando, suicídio e depressão, cresce na mesma proporção do nosso uso de rede social. Mas beleza. Você pega o que é o consumo hoje de informação na rede social. E aí eu vou falar bem da televisão, vou falar bem do jornal, vou falar bem da revista e, claro, bem do livro. O que é o consumo que a gente tem na rede social nesse cassino? Cara, você entra na rede social, a gente sabe o poder daquele troço. Porque ele vai te oferecer um conteúdo prontinho para o seu interesse. Aqui eu sei que você gosta disso, você tem... Toma. E, aliás, o Pinterest fez uma apresentação em Cannes no ano passado, muito legal, que eles trouxeram um médico, inclusive, para o palco para falar dessa história. E tem o efeito do carro batido. Quando você está andando de carro, Tomás, você vê um acidente, às vezes você não quer nem olhar, mas você dá aquela espiada porque é quase que sobrevivência e tal, você olha, é um instinto. Mas depois você esquece, segue teu dia. Na rede social você não é perdoado. Você vai ver mais um acidente de carro, você vai ver outro acidente de carro, porque ele entendeu que você interessou, que você parou ali, e você é perseguido pelos seus impulsos. Então o seu impulso volta contra você. Por isso que tem tantas coisas
de adição, né, na rede social. Espinha, espremendo, enfim, tem vários conteúdos que são para pegar o que seria um impulso que você teria no consumo de conteúdo. Aí você pega essa lógica da bolha, essa lógica dos impulsos, essa lógica da dopamina, porque o que é a rede social? É te entregar dopamina num vídeo curto, numa informação curta que você não retém, que você não vai ter profundidade. Eu me preocupo com a galera que hoje tem 18 anos, 19 anos, por isso que eu estou falando da universidade. Por que eu me preocupo com essa galera? Você sabe aquela coisa sei lá, há alguns anos atrás, o meu pai, coitado, fumava 3 maços de Hollywood por dia. Tá bem, tá vivo ainda. E detalhe, é médico pneumologista. Mas parou. Mas eu vi a batalha que foi para parar. Mas por quê? Porque na época dele ninguém falava, para de fumar, vai morrer. Não existia essa percepção. E eu acho que a galera da rede social foi cobaia de um experimento social que todos nós passamos, essa galera que está com 19 anos, porque na época a gente não tinha essa percepção tão clara dos malefícios da rede social. Então essa turma viveu isso. 2010, são 14 anos de rede social, cara. Esse cara tem 19, ele viveu, nasceu dentro da rede social e com ninguém percebendo que aquilo era uma máquina de, eu não queria usar essa expressão, mas de fazer idiota. Porque é o seguinte, que você vai viver dentro da sua bolha, reforçando o seu conteúdo prévio de interesse, cedendo aos impulsos, jogando dopamina. Quando você tira esse cara dessa vida de tela, ainda teve uma pandemia que ainda piorou a vida desse cara. Quando você tira, e aí é o soft skill que a gente está falando, bota ele aqui, o cara está lobotomizado. Porque a gente não vai oferecer na vida real a dopamina que ele precisa de 15 em 15 segundos. E esse cara virou um cara blasé. Estou falando muita loucura aqui, Antônio Jorge. Não estou falando besteira? Não. Tá. Diga, Antônio Jorge. Aí o microfone chegou. Normalmente meus alunos estão no 5º período. E aí a turma, esse ano, agora em março, chegaram 2 meninas que no final da aula falaram, olha, a gente está no 3º, mas eles já montam a grade agora desde o 2º. Falei, não, você não gostou? Não, gostei da primeira aula, então fica, você vai trocar para aula? Não, fica. Na aula seguinte chegou um menino. A mesma história, eu falei, você tem outra aula para substituir, outra disciplina? Não, então fica. As meninas até sob controle. A grande diferença. A turma tem 20 para 21, eles tinham 18 para 19. É uma diferença mínima. Um menino bem nascido, um menino que você via de família legal e fez um bom colégio e tal. Eu cheguei a perguntar, porque a universidade controla isso, ele tinha algum problema atestado físico, porque ele não conseguia ficar 15 minutos sentado. Ele levanta, sai, volta, levanta, sai. E a apresentação de trabalho, você sente que ele está torturado, que ele fica se contorcendo. E aí eu, com toda a paciência, vou puxando, fala, mas vai. Eu começo a dar uma atenção diferenciada, começo a puxar, trazer coisa. E acabou que até ele fez um semestre interessante, mas é uma tortura para ele, foi isso que você falou. Ele passou por um processo, como muitos outros que ela comentou. Então, é complicado. E é uma diferença mínima, porque você começa a perceber que o quanto mais avança a tecnologia, mais você percebe o efeito em quem vive. Perfeito, relato. Você sabe o que eu espero? É que a gente agora, por conta dessa consciência do malefício, a gente consiga atuar. E é como o cigarro. Eu falo assim, ó, isso aí vai te matar. Ou, no caso, vai te emburrecer. Porque o que a gente precisa hoje, mais do que nunca, para lidar, inclusive, com a inteligência artificial? Capacidade crítica. E aí, o que eu faço de paralelo com as gerações anteriores? Eu sou uma geração da televisão. Com seus problemas, sem sombra de dúvida. Né? A gente também, em algum momento, percebeu os malefícios da televisão. Aquela coisa, tira esse menino da TV. Tá, mas na televisão, quando você vai assistir um programa jornalístico, tem uma estrutura daquela mensagem, você tem, né, o que aquela
aquela turma, jornalistas que estão por trás, investigaram qual é a conclusão, tem entrevista. Pô, aqui sai uma matéria, sai uma estrutura com muito mais profundidade do que a dopamina de 15 segundos. Pega uma revista, pega um jornal, né? Coitado dos jornais que também estão se transformando e estão virando tweet, né? As matérias estão virando tweet para competir. Então, assim, a gente viveu numa exposição de conteúdo, mesmo pela televisão, que já era apontada como, né, uma vilã, muito diferente. Essa galera está consumindo conteúdo aleatório num cassino, que ele não procura o conteúdo, que o conteúdo chega até ele em intervalos de 15 segundos. É assustador. E ainda tendo esse viés do reforço de eventuais preconceitos, gostos prévios que ele já tem. O conhecimento está ali. A gente tem uma oportunidade, com alguma disciplina, com algum controle e compreensão do ambiente que te cerca. Eu acho que a gente tem um caminho que pode explorar isso. A gente não pode deixar, por exemplo, isso é a palavra do Mark Benioff, a gente não pode deixar especialmente a rede social, porque a rede social é a faceta da internet que é problemática, mas ela é a faceta dominante. Para o jovem, a rede social é a porta de entrada. Tem muita gente que se informa pela rede social. Mas eu não tenho dúvida que, ao mesmo tempo, ele tem esse dispositivo que traz para ele assim. Ele, inclusive, vai ter o ChatGPT, por isso que a gente precisa preparar essa geração. O conteúdo, a gente tem uma quantidade de conteúdo muito maior. Aí você falou de novo da educação. A maneira que eu fui educado é exatamente a maneira que a minha avó foi educada. Giz no quadro. Quanto tempo assim, gente? Agora a gente tem a possibilidade de ir entendendo o ambiente. Eu acho que é aquela coisa. Primeiro o ganho de consciência para você gerar ação. A gente, por falta de consciência, não olhou para essa questão com a devida atenção. Mas que existe um potencial, existe, e com a inteligência artificial eu acho que isso ganha outro patamar. Mas a gente precisa entender o software que a IA vai ser colocada sobre, sabe? E a gente precisa entender as fragilidades desse software para, por exemplo, não deixar acontecer que a gente cometa o erro que a gente cometeu com a rede social, com essa tecnologia maravilhosa, que pode, segundo o Ray Kurzweil, por exemplo, levar a gente para a mortalidade, né? Poderia levar a gente até para esse lugar, de não morrer mais de causas naturais, por exemplo. Acho que a gente está chegando ao fim aqui. Queria... Tem alguma pergunta da plateia aí mais? Não? Está todo mundo entendido? Queria te agradecer, Lucas, em nome da Associação Brasileira de Marketing e Negócio. É sempre um prazer estar com você, sempre um aprendizado, né? E espero que a nossa audiência tenha curtido, como eu curti, e te deixar realmente o nosso muito obrigado oficial, apesar de ser vice-presidente da entidade, né? Mas hoje você está aqui como convidado. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.